Duas falas do presidente Lula conseguiram revoltar nesse fim de semana uma parte da esquerda e uma parte da direita. Eu quero ouvir com vocês essas duas falas, começando por uma delas que foi durante a filiação da Marta Suplicy ao PT, a refiliação, né? A Marta vai estar na chapa com o Boulos para a Prefeitura de São Paulo, e aí o Lula fez uma fala sobre eleições, sobre voto. Eu quero ouvir com vocês aqui e depois comentar essa fala dele. A gente precisa escolher como candidato a vereador do PT as pessoas que são lideranças reais no movimento social e não aquele que quer ser candidato apenas. Eu quero me lançar, eu vou me lançar. Eu quero me lançar porque eu quero ser candidato. Eu quero me lançar porque eu sou branco. Eu quero me lançar porque eu sou mulher. Eu quero me lançar porque eu sou negro. Eu quero me lançar porque eu sou indígena. Tá errado! A pessoa tem que se lançar pelas qualidades dele de disputar as eleições. Se a gente não fizer isso, a gente não vai crescer. E é preciso ter em conta: quem tem voto nesse país é o PT, não é a cara pessoal de cada um de nós. Então, isso foi interpretado como uma crítica ou um ataque do Lula às pautas identitárias, aos movimentos identitários. E, no final das contas, a gente tem que compreender aqui que essa fala dele é aquele momento, né, de explicitação de uma obviedade dolorosa. Então, assim, a gente tem, ao longo dos últimos anos aqui, falado muitas obviedades porque é preciso reforçar o óbvio, porque simplesmente as pessoas estão vivendo num mundo de delírio, né? A extrema-direita vivendo num mundo de delírio, grupos de esquerda vivendo num mundo de delírio, e aqui o que o Lula está falando é do jogo político real. Um jogo político real do qual ele participa há muitas décadas e, convenhamos, um jogo que ele conhece muito bem. Tanto que se elegeu duas vezes, conseguiu socar a goela abaixo uma sucessora que era desconhecida, a Dilma Rousseff, que ficou no poder durante um mandato e meio e agora retorna para o terceiro mandato, possivelmente vindo para um quarto mandato como presidente. Então, assim, é alguém que entende muito bem como se dá esse jogo político do voto, das eleições, da política democrática representativa. Então, o que ele vem falar aqui, como eu disse, é uma obviedade. Ele está dizendo aqui que mais importante do que, sabe, cumprir cota em termos eleitorais, né? Não, tem lá o indígena, tem lá a mulher negra, tem o homem negro, mais do que isso, mais do que você, sabe, tentar criar uma representação forçada de grupos minoritários, o que é fundamental numa eleição, nesse caso que ele fala de vereador, mas em qualquer âmbito, né, vereador, deputado, prefeito, se for pensar também até para presidente, em última instância, o que conta é a capacidade daquela pessoa, daquele candidato, de reverter votos para ele. E aqui a gente tem que entender, como eu disse, o jogo real da política. Não um jogo hipotético, não um jogo de supostas mudanças drásticas para o futuro, de mudanças radicais, que quem sabe um dia isso vai acontecer. Aqui tem a ver com o jogo político como se dá no Brasil nas últimas décadas, desde a redemocratização. Então, o Lula fala de quão importante é que, quando se selecione um candidato, que essa pessoa, não importando a origem ou o grupo que ela representa, mas que ela seja capaz de reverter votos. Então, o que se espera é que surjam lideranças no interior de partidos, no interior de grupos sociais, e que essas lideranças sejam capazes de ser eleitas. Porque o que acontece se não for assim, né? Vamos supor que você ponha lá um candidato de um grupo minoritário apenas para cumprir a cota, né? Então vamos pôr lá a pessoa porque ela representa um grupo minoritário excluído. E aí você tem outros candidatos de outros partidos, partidos de direita possivelmente também, partidos de oposição ao presidente Lula, e esses candidatos têm a base. Porque aqui se trata da capilaridade, aqui se trata de um conceito bastante simples também, né? Se for entender do que é o jogo eleitoral, é de qual é a penetração daquele candidato, daquele discurso daquele candidato na sociedade como um todo. Quem vai votar naquela pessoa e por quê? O que ele representa, e não apenas em termos identitários, né, de identidade, mas também o que ele representa em termos políticos, em termos de mudança concreta na sociedade, de trabalho real que ele faz. E aí, claro que quando um candidato já tem essa atuação prévia à sua candidatura, isso faz uma diferença tremenda, porque ele tem lá uma base de suporte, que são os seus eleitores potenciais, que vão olhar para aquela pessoa e falar: eu conheço esse sujeito, eu conheço esse professor aqui, porque já vi ele atuando
em certas causas. Eu conheço essa sindicalista porque já vi essa mulher atuando em certas circunstâncias. Eu conheço essa liderança indígena porque já vi em certos momentos atuando em certas causas. Então, ao pedir, né, ou a convocar pessoas que sejam líderes em seus respectivos movimentos ou sociais para se candidatarem, o que o Lula está visando aqui é que essas pessoas tenham possibilidade real, concreta, de ganhar a eleição. Porque senão essas vagas serão ocupadas por outras pessoas, por outros grupos. Isso não é um ataque particularmente a grupos identitários ou a pautas minoritárias. Isso tem a ver com um questionamento de quão real é o impacto que certas figuras que querem se candidatar têm no mundo. A gente também não pode ser ingênuo aqui nesse caso e não perceber como certos grupos ou certas pautas ou certos movimentos são altamente excludentes. O que isso quer dizer? Que são grupos que dão uma carteirinha virtual de filiação às ideias deles, né, ou ao movimento, ou aquilo que eles entendem que seja esquerda, e todo mundo que não está completamente alinhado, 100% alinhado àquelas ideias é excluído. Se você não é aliado, você é um inimigo. Se você não está engajado com aquilo que a gente faz, você é um adversário. E aí isso repele as pessoas, isso repele o eleitor, isso repele pessoas que até são alinhadas em algumas pautas que esses grupos defendem, mas que são jogadas para o outro lado, que são repelidas. O jogo político-eleitoral é um jogo de convencimento, em grande parte, é um jogo de persuasão, é um jogo de pegar lá uma massa de eleitores que não são necessariamente engajados, que não são pessoas que são muito letradas politicamente, que não são, sabe, pessoas que estão o tempo todo debatendo política, elas debatem na época da eleição, elas debatem na época, sabe, na hora que tem que votar lá e que estão lá engajadas, elas vão lá e debatem, brigam por política. Mas depois que passa a eleição, uma boa parte dos brasileiros volta à sua vida comum completamente, sabe, despreocupada com relações à política institucional, a, sei lá, a eleição, a quem são os candidatos, a quem são os ministros do presidente, ao que essas pessoas estão fazendo. Eu suponho que muita gente, inclusive, que durante anos do Bolsonaro estava engajada, estava emputecida, queria, sabe, se informar sobre o Bolsonaro, porque isso deixava indignado por muitas razões. Uma vez que o Lula ganhou a eleição, se descolou, se desligou da política porque estava, primeiro, exaurido por causa das questões que foram, sabe, minando nossa saúde mental e física, mas também porque, ao retornar a uma certa normalidade institucional, a gente para de se preocupar com certas coisas. Então, assim, imagino que muitos de vocês ali, que acompanharam o canal durante anos e que estavam lendo a notícia o tempo todo, já não estão tão preocupadas mais com o que o Lula fala, ou o que está acontecendo, porque a vida segue, a vida volta ao normal. Então isso é quase uma norma com boa parte dos eleitores. As pessoas ficam inflamadas em época eleitoral e depois esfriam. Então, o trabalho do político, o trabalho do candidato é, em grande parte, mobilizar essas pessoas que estão desmobilizadas, que é uma tendência natural, mobilizar essas pessoas para que eles votem nesses candidatos. E aí entra o que eles realmente representam, que não é apenas a cor da pele, ou a etnia, ou o sexo da pessoa. E aí entram outros quesitos que têm a ver com o potencial real daquele candidato de fazer alguma transformação para aquela cidade, para o estado ou para o país. Pode soar como um ataque aos grupos identitários? Pode soar, tanto que soou. Mas, no final das contas, a gente fala aqui de um jogo político concreto, que é de convencimento, de persuasão das pessoas. E aí, grupos que são excludentes, ou seja, que simplesmente repelem qualquer voz divergente, ou qualquer ideia divergente, ou qualquer, sabe, visão de mundo que não bata com a visão deles, esses grupos, eles são, em certo sentido, pelo menos na questão eleitoral, um pouco perniciosos. Pode prejudicar, na visão mais macro, a chegada a postos de poder de partidos de esquerda. Esse foi o primeiro caso. O segundo caso tem a ver com uma fala do Lula sobre uma jovem que era num evento numa fábrica, e aí o Lula fala sobre essa jovem negra, e aí ele diz o seguinte, vamos ouvir juntos aqui e depois comentar. Porque vocês, meninas e meninas, precisam se qualificar para enfrentar esse mundo maluco da inteligência artificial. Essa menina bonita que está aqui, eu estava perguntando, o que faz essa moça sentada? O que faz essa moça sentada que eu não ouvi ninguém falar o nome dela? Eu falei, ela é cantora, ela vai cantar. Aí perguntei, não vai ter música. Então ela vai batucar alguma coisa, porque uma afrodescendente assim gosta de um batuque, de um tambor, também não é. Eu falei, nossa, então ela é namorada de alguém? Também não é. O que é essa moça? Essa moça foi premiada o ano que vem como a mais importante aprendiz dessa empresa e ganhou um prêmio na Alemanha.
É isso que nós queremos fazer para as pessoas neste país. Eu vou lhe contar uma coisa. Nós anunciamos esta semana uma política para o ensino médio. O ensino médio é o ensino que mais tem evasão escolar. O jovem, quando está com 14, 15, 16 anos, ele às vezes está desanimado, não tem perspectiva. Às vezes tem que ajudar a mãe, tem que ajudar o pai, e às vezes a escola não motiva, então ele não quer ir. O ano passado, mais de 500 mil jovens abandonaram o ensino médio. Se eles abandonaram o ensino médio, significa que a perspectiva de vida dele para frente, de futuro, é muito pequena. O que é que nós fizemos? Nós criamos uma poupança para os estudantes do ensino médio. A poupança vai funcionar assim. Nós vamos dar R$200 por mês para um jovem que está fazendo o ensino médio. No fim do ano, a gente vai colocar R$1.000 na conta dele. Então ele recebeu já 2.000, vai ter mais 1.000 na poupança. Ele não pode tirar. Ele tem que comparecer 80% das aulas e ele tem que passar para ele poder retirar. Mas aí, no segundo ano, ele vai ter mais R$200 por mês e mais 1.000 depositados na poupança dele. Ele tem que passar e tem que ter uma frequência de 80%. E no terceiro ano, ele vai ter mais 200 por mês e mais R$1.000 depositado na conta dele. Se ele somar tudo, ele vai ter R$9.000 quando ele terminar o ensino médio. Aí ele pode começar a sonhar em construir uma carreira e continuar estudando. Aí tem muita gente que falou para mim: Lula, vocês estão gastando dinheiro, vocês estão gastando dinheiro. Eu falei: não, gastando não, eu estou investindo, eu vou gastar dinheiro quando esse jovem que não tiver estudante ir para o crime organizado, ou ir para o crack, ou ir para a cocaína, ou ir para o crime organizado e virar um bandido. Aí eu vou gastar fazendo cadeia, eu vou gastar prendendo ele. Então eu preciso investir na educação para que esse país não nasça pessoas com possibilidade de virar bandido. E nós vamos fazer isso porque eu quero que milhares de jovens tenham a mesma possibilidade que essa jovem teve e que muitas de vocês tiveram. Eu citei ela porque eu vi ela sentada ali. Eu pensei: será que ela quer namorar comigo? Ela não quer. Ela não quer porque tem coisa melhor no mercado. E ela não quer porque eu já tenho a Janja também. Acabaram com você. Tá? Então, eu queria dizer para vocês, gente, que esse país mudou. Esse país vai mudar definitivamente. A gente vai voltar a ganhar um pouco mais. O salário mínimo vai aumentar. Eu tenho um compromisso com vocês, que até deixar a presidência, nós vamos dizer que quem ganha até R$5.000 não vai pagar imposto de renda nesse país. Você sabe que eu tenho um compromisso disso. É interessante assistir ao vídeo inteiro, em vez de só o corte que foi divulgado por aí, porque nesse corte o que estão tentando passar a imagem, pelo menos na extrema-direita e na imprensa tradicional, inclusive, é de que foi uma fala racista, né? De que ao singularizar essa jovem aí, dizer que quem que é essa aqui, que ela gosta de um batuque, é afrodescendente aqui, é alguém que é namorado de alguém, ao fazer isso, ele estaria sendo racista com essa jovem. Sendo, na verdade, quando você vê o contexto integral aqui, você percebe que é o contrário disso, é justamente o oposto, né? Ele está mostrando como, ao aplicar certas políticas públicas de incentivo à educação de jovens no Brasil, isso está permitindo com que jovens negros, e essa jovem negra, tenha outras oportunidades que não seja apenas na música, ou sendo namorada de alguém, ou sendo, ou indo para a criminalidade, como ele fala ao longo do seu discurso. Então, assim, é o oposto. É claro que o modo como ele disse ali não foi muito bem elaborado e dá realmente a entender coisas que, cortando, né, esse trecho, dá a entender coisas que não tem a ver com a ideia geral.
não é equivalente, não é semelhante com as falas do Bolsonaro, por exemplo, sobre o afrodescendente com não sei quantas arrobas lá, o quilombola, ou a fraquejada que levou a filha dele, né? Não tem equivalência com isso. Não dá para comparar aqui as falas do Bolsonaro que eram preconceituosas, que eram, sabe, calcadas em desigualdade, que eram calcadas em um monte de visões, sabe, racionárias, com aquilo que o Lula está falando nesse contexto específico. Então, assim, embora tenha sido mal elaborada a fala do Lula, não é o que ele está dizendo aqui. Pelo contrário, aqui ele fala, olha, queremos mais jovens como ela que sejam capazes de estar numa empresa, na montadora, na Volks ali, ser premiada, ser alguém que possa ir para a universidade, e foi o que ele fez ao longo dos primeiros mandatos dele, né? Criação de universidades, de institutos federais. Então, nesse sentido aqui, você percebe uma manipulação ou um recorte dessa fala de modo a entender justamente o oposto do que ele está dizendo. Quero saber de vocês o que vocês pensam aqui sobre essas duas falas do Lula. Primeiro, sobre as eleições, que foi criticado por grupos identitários porque ele estaria, sabe, sabotando representantes de certas minorias. Não parece que tenha sido isso, pelo contrário, ali é uma compreensão do jogo real da política brasileira e como eleger candidatos do PT, e também sobre a segunda fala, que foi acusada de racista pelas pessoas, mas ouvindo o contexto é justamente o oposto. Aqui ele está propondo um modelo de política pública para permitir com que jovens afrodescendentes também tenham mais oportunidades e possam estudar e possam, sabe, prosperar na carreira. Então é o oposto disso, né? Mas me diga o que vocês pensam aqui no comentário, deixe joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!